Fala galerinha do nono ano, Tiro Carlos aqui para a gente fazer a nossa correção da atividade, tá? Correção da página 49 do nosso livro. Vamos lá? Vamos lá. Primeira questão. O cruzamento entre uma planta maravilha de nome científico Mirabilis jalapa com flores vermelhas e uma planta da mesma espécie com flores brancas origina apenas plantas com flores cor-de-rosa. Então aí a gente tem as imagens da planta vermelha, da branca e da cor-de-rosa. Qual a explicação para o resultado? Então, quando a gente tem dois indivíduos de fenótipo diferente, que quando cruzados, eles geram um terceiro fenótipo, que é intermediário, a gente está falando de um caso de dominância incompleta. Tá? A presença do alelo dominante não anula a presença do recessivo. E aí os dois se expressam e se misturam, dando origem ao pigmento rosa. Tá? Quais são os genótipos envolvidos? Então vamos lá, a gente tem o vermelho, né, como homozigoto dominante, o branco como homozigoto recessivo e a flor cor-de-rosa como o heterozigoto, como está aí, Bzão, Bzão vermelho, Bzinho, Bzinho o recessivo e Bzão, Bzinho o cor-de-rosa, beleza? Lembrando, qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda e-mail para duvidasdebiologia@live.com, tá? E o e-mail é tudo junto, duvidasdebiologia, tudo junto, minúsculo, @live.com. Segunda questão, qual é o resultado do cruzamento entre a planta maravilha de flores vermelhas e a planta maravilha de flores cor-de-rosa? Dê a proporção de genótipos e fenótipos do resultado. Então vamos lá, eu cruzando a flor vermelha, que é dominante, que é homozigota dominante, Bzão, Bzão, com a flor rosa, que é Bzão, Bzinho, eu vou ter 2 Bzão, Bzão e 2 Bzinho, Bzinho, tá? Com o resultado final, né, tendo 50% de flores vermelhas e 50% de flores cor-de-rosa. Ligeirinho, ligeirinho, passamos para a terceira questão na tela. Terceira questão. Quais são os cromossomos sexuais do sexo masculino e do sexo feminino? Em relação ao conjunto de cromossomos abaixo, identifique se a pessoa é homem ou mulher. Então vamos lá. Para definir, o nosso sistema de determinação do sexo é o sistema XY, onde o homem tem tem 2 cromossomos sexuais, um par de cromossomos sexuais, um cromossomo X e um Y, e a mulher tem os 2 cromossomos sexuais iguais, são 2 cromossomos X. Na imagem aqui, ó, você pode perceber no seu livro que tem X e Y lá no último par de cromossomos. Então, certamente é um indivíduo do sexo masculino, tá? Então, o homem tem X e Y, a mulher X e X, e essa imagem traz uma pessoa de genótipo, né, do sexo masculino. Vamos para a quarta questão. Por que se diz que na espécie humana o sexo biológico é determinado no momento da fecundação? E qual a proporção esperada para cada sexo? O sexo biológico é determinado no momento da fecundação porque vai depender do cromossomo sexual carregado pelo espermatozoide. Se for um espermatozoide X, eu vou dar origem a um indivíduo do sexo feminino, porque ele vai ter 2 cromossomos sexuais X. E se for um espermatozoide Y, eu vou dar origem a um indivíduo do sexo masculino, porque ele vai ter um cromossomo sexual X e um Y. E aí a proporção disso acontecer, a chance disso acontecer é 50% de eu ter um indivíduo do sexo feminino e 50% de eu ter um indivíduo do sexo masculino, beleza? Vamos para a quinta questão na tela. Os genes são os únicos fatores que influenciam as características de uma pessoa. Se você voltar lá na videoaula de conceitos básicos de genética, quando eu falo de fenótipo, eu falo que o fenótipo é a expressão dos genes em interação com o ambiente. Lembra disso? Se não lembra, na tela final vai estar linkado o vídeo, tá? Na tela final vai estar linkado o vídeo para você assistir de novo. Então, se o ambiente influencia,
Não são só os genes. As características são influenciadas pelos genes e pelo ambiente. A pessoa pode ter tendência genética, como por exemplo a obesidade, mas manter o peso saudável fazendo exercício físico, controlando a alimentação. Então, depende de muitos fatores, tanto dos genes quanto da sua interação com o meio ambiente. Entendido? Não entendeu? Manda dúvida, pergunta no chat ou manda no e-mail dúvidasdebiologia@live.com, tudo minúsculo, tudo junto. E é nóis. Sexta questão, ratinho bonitinho. A imagem a seguir. Observe a imagem a seguir. O clone de um rato albino. Suas células não produzem melanina. Né? O albinismo é essa característica que não há produção de pigmentos. O clone do rato albino será albino também? Sim ou não? E por quê? Se ele é clone, e os clones a gente entende como organismos são geneticamente iguais, então o clone dele também não vai produzir melanina, porque não tem a característica. Tá? Vai ser albino porque os clones são geneticamente idênticos, e se o original não produzia melanina, não tinha gene para a produção de melanina, o clone também não vai ter. Sétima questão, na tela. As bactérias não produzem naturalmente o hormônio insulina. Lembrando para vocês, insulina é aquele hormônio que regula a quantidade de açúcar no sangue. Um dos tipos de diabetes é quando a pessoa não produz esse hormônio e precisa ficar tomando injeçãozinha todo dia, tá? Então, é importante no ser humano para controlar a quantidade de açúcar no sangue. Como é possível criar uma bactéria que produza esse hormônio? A gente vai fazer a introdução do gene da insulina no genótipo da bactéria, o gene humano no genótipo da bactéria. Essa técnica é chamada de transgenia, né? São os organismos geneticamente modificados ou simplesmente organismos transgênicos, belezinha? Bem objetivo, bem direto ao ponto, sem enrolar do jeito que o tio Carlos gosta, né? Qual a importância dessa tecnologia no campo da saúde? Então, a transgenia no campo da saúde ela vai ser muito importante porque ela vai ajudar a medicina a produzir medicamentos, a produzir hormônios, a produzir uma série de produtos que são importantes para tratamento e cura de diversas doenças. Belezinha? GG? Então vamos para frente. Próxima questão na tela. Oitava questão. Que alteração dos cromossomos uma pessoa com síndrome de Down tem? Então, a gente tem uma série de alterações cromossômicas que acontecem pelo aumento ou pela diminuição no número de cromossomos. A gente chama isso de aneuploidias. E a síndrome de Down é uma trissomia do par 21. Significa dizer o quê? Que a pessoa com síndrome de Down ela tem um cromossomo a mais lá no par 21. Então, em vez de ter um par de cromossomos, ela tem, né, o terceiro cromossomo ali fazendo, né, desenvolvendo a série de características relativas à síndrome de Down. Questão número 9 na tela. Como seria possível verificar a presença da síndrome de Down sem analisar as características do bebê? Como isso é uma variação na quantidade de cromossomos, era só fazer um exame de sangue e fazer a verificação das células, né, das células de defesa que tem núcleo, já que as células vermelhas não tem núcleo, beleza? Questão número 10 na tela. Explique por que a Dolly é parecida com a ovelha a qual foi extraída a célula da glândula mamária e não com a que cedeu o óvulo. Então, as características elas vêm do núcleo, do genótipo. E o núcleo era da célula da glândula mamária. Então, as características da Dolly iam ser exatamente iguais à da doadora do núcleo e não da doadora do óvulo. Tá? Tá aí a respostinha na tela para você. E por último, para a gente encerrar nossa correção de hoje, questão número 11. Para clonar um animal, podemos usar o núcleo de qualquer célula do corpo? Justifique. Qualquer célula não, mas são quase todas. A gente não pode usar o núcleo dos gametas, porque eles são núcleos haploides e não tem toda a carga cromossômica. Então não seria possível gerar um indivíduo completo a partir daí. Tá? A não ser que você quisesse gerar uma fêmea de abelha. Quer dizer, um macho de abelha. O zangão, ele é haploide. Mas isso é assunto
para um outro dia, porque a gente vai encerrando nossa correção por aqui, desejando vocês, né, bons estudos, fiquem em casa, se cuidem, né? Hoje é um dia triste, infelizmente é um dia triste, mas eu não quero falar disso agora, a gente fala disso depois, tá? Tio Carlos vai ficando por aqui, deixando um forte abraço, valeu, falou.